Olá, companheiros e companheiras, olá toda a nossa categoria, demais pessoas que estão no Facebook da PP Sindicato. Nós estamos aqui, eu e Luiz Fernando, ao vivo para conversar com a nossa categoria, aguardando também a Valquíria. Nós hoje vamos falar da resolução da maldade, que é assim que nós entendemos essa postura do governo Beto Richa neste momento. Então nós nem estamos tratando e falando da resolução 113, que é de fato a resolução de distribuição de aulas, ou vamos dizer assim, né, bem ironicamente, né, da tentativa de distribuição de aulas, porque o governo, mais uma vez, neste segundo mandato, né, que o governador Beto Richa assumiu, vem ano a ano intensificando as maldades contra a nossa categoria, contra os servidores públicos, e este ano, de maneira maldosa, cruel, os professores e professoras da rede pública estadual. Bom, né, Luiz? Vamos dar um alô aí? Boa tarde, pessoal. A nossa categoria, professores, funcionários, estão acompanhando aqui mais uma transmissão ao vivo da TV APP, esse novo mecanismo que a gente está utilizando para conversar com a categoria, né? Já usamos a semana passada, quando o governo nos chamou para comunicar as maldades que ele ia fazer, e novamente a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa resolução das maldades, né? Que tem um caráter extremamente punitivo, né? Nós, enquanto sindicato, convocamos já na semana passada uma reunião do Conselho Estadual. Então estiveram aqui na PP representantes de todos os núcleos sindicais, justamente para a gente debater as medidas apresentadas pelo governo e também debater as ações que nós devemos fazer no próximo período. Então nós temos aí já convocando a toda a categoria para uma assembleia no dia 11, lá na cidade de Maringá, né, no Parque de Exposições da cidade. Então todo mundo convocado para essa assembleia, né, Marley, trabalhar junto com a gente, debater junto com a gente quais são as decisões coletivas. Nós tomamos decisões coletivas junto com a base, então nós estamos convocando toda a categoria para estar com a gente lá. Mas hoje a gente vai fazer um informe mais geral sobre essa resolução, alguns pontos mais polêmicos e quais as ações já imediatas que o sindicato está tomando em relação a essa resolução. Claro que a resolução da maldade, que é a resolução 113, deixou indignado não só o sindicato, toda a nossa categoria. Nós já estamos conversando com os meios de comunicação que começaram a acordar, estão ligando na PP o que é que está acontecendo. Já fizemos um estudo jurídico, já fizemos um estudo político, né, porque as duas coisas nós entendemos que elas caminham juntas, e vamos conversar um pouquinho. E também pode entrar, né, Luiz, aí no Facebook fazendo perguntas. Não sei se a gente vai dar conta de todas, mas vamos lá, né, e explicando aí para a nossa categoria. Bom, o primeiro ponto é dizer o seguinte, né? Claro, a resolução de distribuição de aulas, ela é o coração, né, de cada professor e cada professora, porque é quando organiza a minha vida. Bom, eu dependo do meu trabalho, eu sou uma professora concursada, ou eu sou preciso de aula extraordinária, ou eu sou um professor temporário, uma professora temporária, e eu preciso efetivamente saber as aulas que eu terei este ano, para que eu possa, né, ter um ano tranquilo, para que eu possa preparar, desempenhar minha profissão adequadamente. O governo não convocou, por mais que a PP tenha insistido que nós queríamos desde dezembro debater a resolução de distribuição de aulas, claro que o governo estava aguardando esta maldade agora, aí para o final das nossas férias, e também, né, interferindo já completamente no período de férias. Então nós vamos dividir assim rapidamente como é que vai acontecer, né? O dia 1º é o dia de distribuição de aulas para os professores QPMs, né, para os professores efetivos. Então quem tem um padrão vai pegar o seu cargo efetivo, ou quem tem 2 padrões também vai pegar ali, né, as suas 20 horas ou 40 horas de um cargo de 40 ou 2 de 20, e pronto, resolvido a classificação dos professores efetivos com um cargo ou 2 cargos, um cargo de 40 ou 2 cargos de 20, é a mesma coisa.
tempo de serviço no estabelecimento, tempo de serviço no estado e assim vai. Então, há uma certa tranquilidade, né, em relação aos cargos efetivos, mas nós temos que trabalhar no todo, olhando toda a nossa categoria. Né, onde é que vai aparecer a primeira maldade? Lá no artigo 9º. No artigo 9º, o governo está retirando uma das nossas maiores conquistas que nós tivemos na greve de 2014. Todo mundo lembra da greve de 2014, uma greve difícil, mas uma greve que ainda trouxe avanços para a nossa categoria. Então, lá no artigo 9º, o que o governo está dizendo? Ele está reduzindo, retirando direito disso, reduzindo a nossa hora atividade de 7 horas aula hoje, por cada 20 horas, para 5. Ou seja, está retirando o direito literalmente. E pior, está usando a lei 155 e não, que ela é de 2013, e não a lei 174, que é de 2014, que elevou as horas de atividade de 5 para 7. É só fazer o cálculo, né? 1/3 sobre 20 dá 6,6 e, obviamente, são 7 arredondando. Então, nós vamos lutar com todas as nossas forças politicamente e juridicamente, porque o governo está descumprindo não só o compromisso que teve conosco na greve, mas um compromisso com a escola pública, um compromisso com a educação, né? O governo tem dito na sua propaganda, como é que é, Luiz? Deixar mais o professor... Deixar mais o professor em sala de aula. Esse é o mote do governo. Pois é, como que se a hora atividade não fosse trabalho. Hora atividade é trabalho. É a hora que eu corrijo, eu sou professor de língua portuguesa, é a hora que eu corrijo as redações, é a hora que o professor de matemática também prepara, o professor de ciência, enfim, todas as disciplinas. É a hora que a gente para estudar um pouco, para respirar, para preparar o material, que a gente não faz só na hora atividade na escola, não. Que a gente faz em casa também. Todos nós fazemos também esse trabalho em casa. Que antes da lei, antes dos avanços necessários, a gente já cumpria isso tudo em casa. Agora nós temos lei, nós avançamos, nós lutamos, então o governo não pode retirar direito desta forma. Então a APP está agindo juridicamente e também vai agir esta semana junto à Secretaria de Estado de Educação, fazendo aí todos os contrapontos. Ao contrário do que o chefe da Casa Civil disse, também por rede social, né, de que ele está sempre aberto, as portas do Palácio estão sempre abertas, será? Nós fomos lá comunicados, não fomos para uma reunião de negociação, então nós não aceitamos. Nós fomos lá para um comunicado do governo. Não foi falta de tentar, né, Marley? Porque em todo momento nós tentamos abrir o debate para negociar esses pontos que foram apresentados e eles foram categóricos. O secretário foi categórico. Nós não estamos chamando vocês aqui para uma mesa de negociação. É um comunicado, uma decisão do governo, nós estamos comunicando a categoria, comunicando vocês das medidas que nós vamos tomar. E é uma decisão de governo e não tem volta. Por isso que, obviamente, a nossa categoria está se organizando. Esta semana, a próxima, nós vamos fazer um conjunto aí de mobilizações, de intervenções e vamos com muita força para a nossa Assembleia, conforme o Luiz Fernando já disse aqui. Bom, distribuídas as aulas para os professores efetivos QPM, o que vem na sequência? Aula extraordinária, isso também é previsão de lei, né? Está no Estatuto do Magistério, está em leis complementares, a Lei 77, está no nosso plano de carreira, sempre foi uma medida administrativa do governo a distribuição de aula extraordinária. Então, mesmo que diga que a aula extraordinária é eventual, ela está nas leis, nas legislações e, portanto, o governo tem que atender a essa ordem, né? E também fazer a distribuição das aulas extraordinárias para quem tem um padrão e pode assumir até 20 horas extraordinárias, né? Junto com a hora atividade. Aí vem, né, a maldade. Lá no artigo 33, o governo deixa claro, ele vai fazer uma nova classificação para quem tem direito à aula extraordinária. Então, veja, a classificação do professor estatutário QPM é uma.
A classificação para aula extraordinária será outra, de forma diferente. O que nós sempre contestamos, né? Nós sempre defendemos os mesmos critérios. O mesmo critério para classificação que eu tenho no padrão deve ser o mesmo critério que eu tenho nas aulas extraordinárias. Nos anos anteriores, o governo já não vinha fazendo assim. Ele inverte o tempo de serviço na escola para o maior nível e classe, e poderia começar com o maior tempo efetivo no Estado. Então, como é que nós vamos trabalhar isso agora? Qual é a maldade? Que o governo vai considerar os dias de exercício, ou seja, os dias de exercício na instituição de ensino em caráter efetivo, quer dizer, no seu padrão efetivo, em relação aos 5 últimos anos. Ou seja, o que o governo vai colocar, vai retirar da sua classificação? Quem estava em licença para o PDE, quem saiu candidato e teve licença, né, para concorrer ao processo das eleições gerais, quem teve licença especial e também os dias de faltas de atestado médico, né, daqueles de 1, 2 ou 3 dias, como também de mais de 3 dias que passou por perícia e tudo mais. Quer dizer, esses dias todos serão descontados. Então, você pode ter hoje um professor com mais tempo efetivo de exercício lá na escola, mas que na classificação ele vai estar mais, né, vai perder a sua ordem de classificação. Chegou a dona Valquíria aqui, né? Como a gente está ao vivo, né? Vamos substituir aqui. Vamos conversando entre nós aqui. Vem aqui, Valquíria. Luiz vai ficar prestando atenção nas perguntas. Eu estava falando aqui da maldade na classificação, lá no artigo 33, na classificação da aula extraordinária, da qual nós temos total discordância. Eu estava falando com a imprensa, né? Mas o que é isso? Isso é a maldade do governo, que não tem outra forma de explicar. Ou seja, o governo agora colocou uma punição. Vamos combinar, né, Valquíria? É uma punição. Eu vou punir quem ficou doente, como se a gente gostasse de ficar doente. Nós sempre dissemos para o governo e dissemos na última reunião, o governo tem que ser rigoroso com a perícia médica, tem que ser rigoroso, né, se tem problemas. O que ele não pode é punir todo mundo como se as pessoas estivessem fazendo um grande escândalo com o atestado médico. Ninguém quer ficar doente. A resolução inteira está construída nessa forma, da perseguição. Exato. Sim, a exceção virou regra. Então, e isso é um bom debate para a categoria. A gente tem visto nas redes sociais e ouvido alguns companheiros dizendo, mas agora é o fulano, ou o Bertano, ou eles são exceção. Sim, se a gente conhece ou tem um caso ou outro, é isso que a professora Marley acabou de dizer. Eles precisam ser periciados, porque eu não posso questionar um atestado médico. Então, se há... Vai brigar com o médico. Exato, vai brigar com o médico que deu o atestado, se a pessoa não estava. Ou, se há uma desconfiança do Estado de que algumas pessoas pegam atestados médicos sem necessidade, que passe essas pessoas por perícia. O que não pode... Existe a Coordenação de Segurança e Saúde Ocupacional do Estado. Sim. Então, ela que é responsável. Ela é responsável por isso. Inclusive, o Estado já tinha adotado uma prática que mesmo atestados de 3 dias, quando passasse 5 meses em que a mesma pessoa pegasse atestado de mais de um dia, essa pessoa seria encaminhada para a perícia médica. Ou 5 dias de atestados, mesmo que não consecutivos, um mês, para verificar se a pessoa tem algum problema. Até por conta do nosso debate sobre saúde do trabalhador. Exatamente. Então não dá para a pessoa ficar adoecido e ir protelando. Agora, o que também não dá é para o Estado partir do princípio de que todas as pessoas estão mentindo, de que todas as pessoas são desonestas com o Estado. Nós, na grande maioria, nossa categoria das pessoas que chegam a pegar um atestado médico é porque estão realmente doentes. Quantos dos nossos trabalhadores e trabalhadoras vão para as escolas com febre, com uma dor, adoecido, mas vão pelo compromisso que tem com o aluno, com o estudante, com a escola. O funcionário é a mesma coisa. Exato. Quantos vão adoecidos, muitas das vezes, porque acha que ainda não, aquela dor é suportável e não precisa ter que pegar uma atestado. Então não dá para
para o Estado partir desse pressuposto para construir uma resolução como essa que foi construída. E aí vai punindo em vários pontos. Eu só vou retomar então. A maldade 1, a hora atividade, que nós já falamos, a retirada de direito. Maldade 2, o artigo 33, que muda a forma de classificação, e é isso que a Valquíria falou, é punitivo, né? Não deixa com que as pessoas, faz com que as pessoas tenham menos direitos, né, em todo o seu aspecto. Aí a Valquíria vai explicar a maldade maior, né, que é lá no 39, então, né, Valquíria? Que é quem não pode. Que é exclusão. Que é exclusão. Exclusão. No 33, que a Marley, o 33 que a Marley comentou, ele é classificatório. Isso. Então, se nos últimos 5 anos, todo e qualquer afastamento que eu tive, isso vai me gerar uma classificação diferenciada na escola. Agora, no artigo 39, que é o artigo da exclusão, quem não pode pegar aula extraordinária, é aí que a gente tem a maior das maldades, vamos dizer assim. Porque ele vai dizer que quem teve lá na letra G, quem pegou a resolução, acompanhou, vai dizer que quem teve no último ano 30 ou mais dias de afastamento médico e não levar neste momento um laudo da DIMES dizendo que ele está apto, não pode pegar. DIMES é a perícia médica. A perícia médica. Tem muita gente perguntando Sim, isso, Valquíria. A gente vai fazendo a sopa das letrinhas. A DIMES é o departamento que cuida, né, de fazer a perícia médica. Então, ele exemplo, se você teve durante 2016 30 dias ou mais de qualquer tipo de afastamento, mesmo que você adoeceu em 2016, passou pela perícia, a perícia deu o seu laudo, terminou o seu afastamento, você retomou as suas atividades normais, mesmo você vai ter que voltar lá na perícia e pedir agora um laudo para dizer assim, eu fiquei doente lá em 2016, tá? Mas diz agora para mim que eu já estou apto a voltar para a sala. E ainda, o problema maior é para quem já é concursado, que assim, tá apto no padrão. Isso. Mas não tá apto para aula extraordinária, porque no padrão eu vou lá e vou escolher as minhas aulas sem este laudo médico. Mas para eu ter direito a pegar aula extraordinária, eu tenho que ter um laudo médico. Eu só estou doente metade só. O Estado diz assim, olha, eu só preciso que você confirme para mim em metade do tempo. Na outra metade você não precisa não, porque você já é concursado. Então é ridículo. Para o PSS é pior. Porque o PSS, ele é... cheguei lá no PSS ainda. Mas nesse caso também tem que apresentar. Não é daí a perícia do Estado que o ano passado, caso o trabalhador tenha ficado doente, ele passou pela perícia do INSS, que atestou que ele podia voltar, ou que ele, né, o afastamento dele, e agora também vai ter que ter um laudo dizendo que ele está apto a pegar as aulas. E no caso do PSS, nós questionamos porque é um novo contrato. O Estado artigo encerrou... 49, né, Valquíria? Isso. Só pra gente localizar todo mundo que é daí PSS. do PSS é no artigo 49. Angustiado. Mas que daí não vai poder pegar as suas aulas. E aí ele tem um novo contrato. Ele encerrou o contrato do ano passado, zero. Se o Estado pede toda a documentação de novo, e ele tem que juntar aquele calhamaço de papel, quer dizer, zerou minha vida ele com o vai Estado. fazer um novo exame médico. Um novo exame médico admissional. No entanto, eu tenho que levar um laudo dizendo que o ano passado, como eu prestei algum serviço para o Estado, eu agora tenho que... Então, nós dissemos que essa é a maldade maior, porque vai obrigar todos os trabalhadores e trabalhadoras que passaram por algum problema de saúde ou que tiveram um problema de saúde ou afastamento para acompanhar a ter que voltar agora nesses dias. E aí a Marley está com a informação aqui das datas, porque é muito corrido agora isso, porque a distribuição já é a partir do dia 1º, para poder atestar que pode pegar a aula. Então está dizendo assim, ó, eu não vou me ater muito a essa informação que já deve estar no site da CED e nós também vamos colocar no site da PP. Ele só diz o seguinte, né, que a Secretaria de Estado da Administração e Previdência, na Coordenadoria de Segurança e Saúde Ocupacional, que é o setor da perícia médica, você tem que apresentar do dia 24, hoje é 24? Hoje é 24. Então, de hoje até o dia 2, aí tem uma série de requisitos, né? Um requerimento padrão que vai ter que preencher tanto o professor com aula extraordinária, que vai ter direito à aula extraordinária, como o PSS,
aí tem que levar os documentos, cópia dos atestados, enfim, né? Aí eu vou aproveitar, Valquíria, para responder a primeira pergunta aqui do Patrick. Professor Marley, não cabe um mandado de segurança? Nós estamos trabalhando juridicamente, sim, estamos trabalhando juridicamente, então, porque tudo isso que a Valquíria diz aqui, nós entendemos que é um conjunto de irregularidades do ordenamento jurídico, do que nós temos na legislação até hoje e que, portanto, o governo não pode tomar essas atitudes. Então, nós estamos tomando as informações que nós vamos na sede já, né, fazer todo o contraponto, porque não teve negociação, então nós vamos lá fazer todo o contraponto administrativamente, mas já estamos trabalhando juridicamente e vamos dar continuidade a todo esse processo. Então, só recoloca então para a classificação e para a situação da exclusão. Isso, então o afastamento, ele tem duas frentes. O primeiro é o de classificatório, que daí são todo e qualquer afastamento nos últimos 5 anos. No 33. No 33, no artigo 33, que é para classificação para pegar aula extraordinária. E aí vale tudo, né? Vale licença prêmio, que nos últimos 5 anos. Tem alguém falando no PDF, também aconteceu conosco. Não, muito provavelmente não conta. Aqui a resolução diz que vai contar os dias de exercício em sala. Então, se eu estou afastado para o PDE, é legal. Minha licença especial tão esperada? Também não pode, porque todos eles são legais. Tanto a licença prêmio concedida pelo Estado é legal. Agora, qual é o nosso questionamento também? Porque a lei vai dizer que isso é efetivo exercício. Então, todos os questionamentos que a professora Marley falou, a gente vai fazer. Agora, voltando. Então, o artigo 33, os afastamentos são classificatórios. Então, o dos últimos 5 anos, ele só vai me classificar dentro da escola a minha ordem de pegar a aula extraordinária. Exato. Aquela ordem que eu tinha até o ano passado corre o risco de ser alterada agora. Muito provavelmente. Muito provavelmente. No artigo 39, não, que daí este é eliminatório. Então, se não tiver o laudo que ateste que você está apta a ministrar as aulas extraordinárias, para o caso dos professores concursados, QPMs, aí você não pode pegar as aulas extraordinárias. Isso é dos dias de afastamento de mais de 30 dias, de 30 dias ou mais no ano passado. E os 3% de faltas injustificadas, vou querer explicar isso para nós, ó. É o item B, né? Isso. Do artigo 39. Se eu tivesse, antes era 5%. 5%. Agora é 3%. O que isso está colocado aí? Parece uma punição. É a mesma lei. Quando eu abri a minha fala dizendo que a resolução está construída, ela tá na linha punitiva, são esses detalhes que vão passando. Porque daí a maioria das pessoas ficaram assustadas com o 33, com o 39, que são os maiores, e vai passando as nuances e onde eles vão alterando os detalhes. Então ali também diz que eu não posso pegar aula extraordinária caso eu tenha tido no ano anterior 3% de falta injustificada. Até o ano passado as resoluções traziam 5%. Eles reduziram para 3%. Tem um outro item que não está agora... No cômputo geral de suas aulas. No cômputo geral das aulas. Tem um outro item nessa linha dos detalhes das punições, que é uma prática que a SED tentou implementar no ano passado, que era para o professor que pegou licença especial, se ele tem aula extraordinária, ele só tem um padrão de 20 horas, saiu de licença especial e continua ministrando as aulas extraordinárias. O ano passado, todos os professores que precisaram se afastar para a licença médica na aula extraordinária, a SED fez a seguinte orientação: você tem que deixar desistir das aulas que você está, porque não tem como te pagar, você fica de atestado, quando terminar seu atestado, a gente dá essas aulas de volta para você. Então, o período do atestado você não recebe, essas aulas não são suas, o substituto é que vai receber. Nós fizemos vários recursos administrativos e jurídicos no ano passado, ganhamos todos, a SED foi obrigada a manter as aulas dos professores e fazer o pagamento. Isso não estava previsto na resolução. Este ano eles regulamentam isso. Então essas práticas que a Secretaria tem, que nós vamos denunciando e combatendo, de perseguição, de punição aos trabalhadores que adoecem, elas vão sendo regulamentadas, algumas delas nessa resolução.
Vamos responder a pergunta da Odneia Moreno, e acho que tem uma incorreção na pergunta dela, né? Ela fala que o governo está certíssimo. O povo pega aula extraordinária e sai de licença. É bom a gente explicar que as licenças prêmios, esse tipo de licença da lei, ou quem foi para o PDE já não teve aula extraordinária. Quem foi para o PDE é uma prática desde o início do governo Beto Richa, o que não acontecia anteriormente. A gente era liberado para fazer o PDE da nossa jornada total. Neste governo já passou a ser somente sobre o padrão. E quem sai de licença especial, na aula extraordinária, não sai de licença. Então é um equívoco, né? Tá incorreto aqui essa pergunta, Odneia, e a gente vai explicando tudo para que não haja aí, né, nenhuma contra-informação que o governo está tentando fazer, né, quando vai colocando as suas propagandas no ar. Em relação ao número de aulas de cada pessoa, para depois a gente voltar lá na resolução, Valquíria, assim, o Vinícius pergunta assim, eu tenho que pegar 15, não fecham 15 aulas de geografia, que é a sua disciplina. Como é que fica? Vai pegar uma a mais, né? Isso. Aí a retirada da hora atividade vai interferir nisso. Hoje, a gente tem, até a resolução anterior e para a legislação atual, são 13 aulas em sala, 7 horas de atividades. Então, não fecha muitas das matrizes, quando, dependendo da escola, não fecha, tem que pegar 15. Mesmo quando tinha que pegar 15, essas 2 aulas que pega para completar a matriz, elas eram pagas como aula extraordinária. Nesse momento, as pessoas vão ter que pegar 15 da mesma forma. Ou 16, a depender da matriz. Só que agora, eu não tenho mais esse cômputo da hora atividade. Então, as pessoas trabalharão mais. Hoje de manhã a gente já estava conversando sobre isso. As pessoas trabalharão mais, porque agora vai a 15, só que você não terá ela mais como aula extraordinária. Ela já vai estar dentro da tua jornada, uma vez que reduziu 2 horas atividade. Não vai não, né? Porque tem um processo de resistência grande aí. A vontade do governo é essa. Então, essa quebra de matriz, ela sempre aconteceu. Para mais uma, para mais 2. E vai poder pegar 19 aulas? A resolução diz que o máximo por turno é 19. Isso, por turno. Antes era 16, agora a resolução traz que, mantido esse desenho que eles estão colocando, o máximo por turno são 19 aulas. Sobre os atestados, né? A Claudete está perguntando, quem passou pela perícia tem que apresentar o requerimento? Tem. Mesmo que o ano passado você passou pela perícia, essa era uma dúvida, porque a resolução é dúbia, né? Mas consultada a Secretaria de Estado de Educação, que nós ainda vamos recorrer de tudo isso, vou repetir isso muitas vezes, né? O que acontece? Mesmo quem o ano passado passou pela perícia, teve o laudo, seu afastamento, terá que fazer, segundo a Secretaria de Educação e o pacote de maldade do Beto Richa, a resolução da maldade, de novo, mais um laudo, né? Então, isso é muito ruim. E a educação especial, Valquíria? A pergunta de sempre. A pergunta de sempre. A resolução... A Ana Paula, companheira de Pato Branco. Ana. Seja muito bem-vinda, Ana. A Ana traz a pergunta da educação especial. A resolução só traz com relação à aula extraordinária. Lá no 39, também, a letra E, vai dizer que não pode pegar aula extraordinária uso dos termos de cooperação técnica. Nós fizemos uma consulta à secretaria sobre isso. A resposta não é a que tem aqui na resolução. Segundo a secretaria, quem não poderia eram aqueles contratados pelo próprio convênio. O texto não é claro sobre isso. O texto impede. O texto aqui dá a entender de que os professores que atuam na educação especial na rede conveniada não poderiam pegar aula extraordinária. Com relação ao termo de convênio, que nós passamos o ano inteirinho passado brigando com a secretaria e tentando ter acesso ao novo termo de convênio da SEED com as conveniadas, nós não conseguimos. O que conseguimos foi uma resposta por escrito há umas 3 semanas atrás, dizendo que ele ainda estava em construção. A gente já sabe que eles já devem ter fechado, mas a gente não teve acesso aos termos. Tem uma orientação que chegou hoje nas escolas, dizendo que aqueles professores que atuam nas redes conveniadas, nas APAES e outras escolas
que são conveniadas com o Estado e que não querem mais atuar neste ano, precisam fazer essa informação para o NRE para que eles coloquem vocês na classificação do município para distribuição de aula geral. Porque a regra é, se você está na conveniada, continua lá, a não ser que você não queira ou a conveniada não te queira lá. Então, tirando disso, se há acordo entre as duas partes da continuidade, não vão para a distribuição de aula geral lá no NRE, os classificados de município. Quem não quiser precisa fazer a informação. Isso já era prática em anos anteriores, a gente só está rememorando. Agora, na informação, foi uma informação nova, dizendo que o Estado não vai repassar mais ninguém, que é o repasse técnico, né, que a gente chama, pessoas, que o Estado não vai repassar mais nenhum repasse técnico para as conveniadas. Isso quer dizer, uma vez que uma escola conveniada disser, eu não quero mais a Marley trabalhando aqui comigo, eu sou uma diretora de uma escola conveniada, digo, não quero mais a Marley, estou devolvendo ela para o Estado não vai mais repor aqui o quadro com uma outra professora do Estado. O Estado vai repassar recurso, que daí é o repasse financeiro, e a conveniada vai contratar quem ela quiser. Esses termos eram os termos que a gente estava fazendo a briga durante o ano inteiro para ter acesso e poder questionar. Não tivemos acesso ao documento, estamos ainda nessa briga pedindo para ver, porque nós vamos também fazer toda a nossa formação contrária a isso. Isso. Okay, tem uma pergunta aqui que tem gerado confusão, que essa, como o Estado está fazendo a informação da hora-aula, hora-relógio? Deixa eu falar disso, né? O Rossoni disse que tem que aumentar. Bom, gente, é o seguinte, o governo está fazendo a interpretação sobre a hora-atividade ao seu bel prazer, porque a lei é muito clara. Ela fala, a lei 174, ela fala dos 2/3 de interação com o educando e 1/3 das horas-atividades, né, o que significa que nós conseguimos, lá na greve de 2014, ter as 7 horas aulas de hora-atividade. O governo pode aumentar a hora-aula para a hora-relógio? Não. O nosso plano de carreira é muito claro. A Lei 103, que é o nosso plano de carreira. A nossa hora-aula no Estado é de até 50 minutos. Então, ela não pode ser superior. Isso vale para a educação especial. Isso. Nós conquistamos isto, sim, conquistamos não, fizemos com que o Estado cumprisse isso na greve de 2014. Que as companheiras e companheiros da educação especial fizeram em peso, vieram para essa briga. Então, nós conseguimos implantar lá. Qualquer ameaça feita sobre o retorno disso está impedido por essa legislação que a Marta acabou de citar. Então, o que o Estado está fazendo agora é a discussão da hora, o cálculo da quantidade de hora atividade a partir dessa discussão hora-aula da relógio. Voltar a jornada à hora-relógio na educação especial, isso é um retrocesso e aí a briga é grande, porque não tem nenhum respaldo jurídico e não pode acontecer. Tá. Só mais algumas perguntinhas aqui para a gente avançar, porque pergunta tem bastante. Vamos lá, então, vou querer assim, ó. A Selma, se não me engano, é a Selma lá de Maringá, ela fala assim, e no caso de afastamento por outros motivos? Nós já explicamos, né? Todos os motivos, Selma, todos os motivos de afastamento da sala de aula serão descontados para o critério de classificação. Inclusive atestado de acompanhante de filho menor, Também. inclusive. Todos. Todos os tipos de atestado, menos a gestante, né, Valquíria? Isso. Aqui a Ângela pergunta, peguei atestado durante a gestação. Durante a gestação. Não, também vai ter. Também. A única exceção aqui é licença maternidade, adoção e... Tem mais um. Já a gente lembra. Vamos olhar aqui. 39. Vai lá no 39. No 39, né? Nós já vamos verificar. Aí a Grace está perguntando assim, se há perícia, por que fazer esse sistema novamente? Os advogados da APP pretendem fazer o quê? Já estamos tomando todas as medidas contra essas irregularidades, podem ter certeza. Todo o nosso corpo jurídico está trabalhando para isso. Fala lá qual é o outro. Férias. É lá na classificação deles, excetuam apenas a licença maternidade, a licença adoção e férias. Então, se você, durante a gestação, teve que tirar a licença médica, se for superior aos 30 dias, vai ter que passar por essa excrescência aí do laudo, da perícia médica e tudo mais. Vamos concluir os TSS lá no artigo 39, que a maldade é a mesma? O contrato temporário, que já sofre todo ano, que nunca sabe se vai ter aula, já é uma dificuldade.
A gente luta para fazer concurso público, porque esse é o que garante a efetividade do nosso trabalho, né? O que Sim. já foi o ano passado, todas as pendências, esse ano também. Então, lá no artigo 39, ele vai repetir. Repete, quando ele vai tratar, quando entra nos artigos da distribuição de aula para os PSS, É o 49. Você passou. passei 49, né? Aí ele volta a repetir o mesmo regramento que tem para os professores concursados. Então, Da aula extra. da aula extra. Então, assim, se os professores, para poder pegar aula extra, tem que comprovar, aqui o PSS, para ele é pior, porque assim, é a atribuição a ele da aula. Então, e aqui não diz que vai para fim de lista, diz que ele não pode pegar a aula. Então, não tem, é diferente de eu não comprovar um documento que eu vou para fim de lista, e pode ser que, a depender da disciplina, chegue no fim da lista. Né? Em alguns núcleos chegam. Aqui não. Aqui ele diz assim, se eu tive 30 dias ou mais e não tiver o laudo, eu não posso pegar aula, né, para o ano de 2017. Então, eu estou excluído da listagem de poder pegar as aulas para 2017. E aí, elas já fazem nessa orientação que a Marlene comentou aqui, eles já colocam também o indicativo de como é que hoje o candidato PSS, para pegar essa aula, onde que ele tem que procurar. Já é a pergunta da Marta. Isso. Aí a orientação já vai trazer que ele vai ter que ir para o PSS fazer o requerimento, solicitando avaliação referente à atribuição de aulas. Daí tem que constar a informação de que é professor PSS, nome, RG, endereço, telefone e tudo mais. Os atestados que ele apresentou em 2016, cópia autenticada ou confere com o original. Se não guardou os atestados, e aí ter a liberação do INSS para os professores com benefício concedido. Quem teve benefício no ano passado concedido pelo INSS tem que ter. Então é no INSS que tem que pegar, levar a liberação. Então o Estado cada vez não vai não vai na perícia, né? perícia. O professor Júlio estava perguntando, então não é na perícia, no INSS, né? Bom, que ele tem mais um agravante, né? A maldade do governo em já ir contra a legislação da hora-atividade reduz quantos professores PSS? O nosso cálculo é que no mínimo 7 mil professores ficarão sem aula em 2017, caso o governo consiga mesmo mantenha a redução da hora-atividade. Então, tanto complica para todos os professores, porque aumenta a jornada de trabalho e reduz o tempo de preparação das suas aulas, quanto reduz o número de professores temporários. Hoje nós não temos o concurso tão esperado, ainda temos professores para serem chamados que não foram nomeados, ou tem anunciado, mas não nomeou até agora. O ideal seria ter feito a nomeação até agora, o início do ano, para já iniciar o ano letivo com esses professores em sala. Tem aproximadamente 400 professores que podem ser nomeados, não foram, e ainda 7 mil correm o risco de não ter hoje o trabalho para 2017. A maioria das perguntas, aí nossa categoria, né, a Elaine, o Wilson, né, a Fernanda, algumas pessoas estão dizendo o seguinte: eu acompanhei o meu filho com atestado, eu fiquei com atestado, eu acompanhei a minha esposa, é a mesma situação. Tudo e qualquer atestado que você pegou, se somado os atestados no ano, deu 30 dias, não importa se foi um dia num mês, 2 dias no outro, soma tudo, 10 dias no outro, não são consecutivos não, eles podem ser dias alternados. Se na somatória do ano deu 30 dias, não importa para quê, tem que ter o laudo agora. Isso. De acompanhamento, de qualquer um deles. A Denísia, ela pergunta assim: será que os outros servidores estaduais também sofreram essas mesmas maldades? Olha, Denise, eu estou na coordenação do Fórum dos Servidores. Mesmo que não sejam essas maldades, tem outras maldades. Pessoal que trabalha, por exemplo, em hospital e não poder fazer, por falta de contratação, tem que fazer uma jornada de trabalho muito maior. E assim os outros setores que também não têm concurso público. Então, assim, a caixinha da maldade, ela está para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas parece
que o governador elegeu a nossa categoria e a escola pública, o que é mais grave, porque nós estamos na defesa da escola pública. Ora, atividade é trabalho, nós adoecemos por excesso de trabalho físico e psicológico, que, como a gente diz na mesa de debate, ou de falta de debate muitas vezes, é o seguinte: qualquer outro trabalhador, ele atende uma pessoa. Se você chega num departamento, eu vou te atender. Qualquer lugar. Quem realmente fica com 35, 40 alunos a cada 50 minutos, somos nós. Professores e professoras e os funcionários de escola que estão lá no dia a dia fazendo um trabalho lá intenso, né? Só uma coisa nessa mesma linha, Marley, uma outra coisa a observar é, muito provavelmente, várias escolas terão turmas reduzidas agora para essa distribuição de aula. A SED adotou o fechar as matrículas e rodar o porte dia 20 de janeiro. Então, já fechou o porte da escola, com as matrículas que fizeram até o momento. Todos os estudantes que fizerem matrícula daqui até o dia que começar a aula, e aquela ser um volume grande de matrícula na primeira semana de aula, nas primeiras semanas de aula, essas não serão contadas nesse momento. Então, as turmas disponíveis serão menores agora do que muito provavelmente no ano passado. Nem todos os programas e projetos estarão disponíveis agora. E muitos dos programas e projetos que professores concursados podiam pegar no seu padrão não estarão disponíveis agora, só poderão ser pegos as aulas só poderão ser distribuídas nas extraordinárias ou para os professores PSS. Então, essa distribuição de aula também vai trazer esse agravante da redução de aulas por escola. Então, a Elizabeth, o Juliano, eles estão dizendo assim, olha, eu tive que pegar, a Elizabeth está dizendo assim, eu peguei atestado de 15 em 15 dias, vai ter que ir lá para fazer a perícia, né, se for do INSS, se for PSS no INSS. E o Juliano fez uma cirurgia, vai ter que passar pela perícia de novo? Vai ter que passar, se o afastamento for mais de 30 dias, né? Pegar 15 aulas, 16 aulas, isso vai depender muito da distribuição de aulas, né, no dia para fechar a carga horária ou não. E tem uma dúvida aqui do Fábio, assim, será considerado o ano de 2016 para o afastamento até 30 dias ou só os últimos 90 dias? Inicialmente a PP tinha feito a matéria que eram os últimos 90 dias, que era a informação que o governo tinha nos passado naquela falta de reunião, naquele comunicado. Isso. Mas a resolução ela veio com o ano todo. Então, 30 dias ininterruptos ou não, você tem que passar pela perícia médica, né? Para ir limpando todas essas perguntas aqui. Tem uma, Valquíria, que eu quero responder, porque parece que faz uns 3 governos que a gente vem brigando com isso, né? Muitas vezes a gente vai para o debate com o governo e o governo diz o seguinte, mas tem gente que faz incorreto, que você já disse aqui um outro momento. Nós insistimos sempre. O governo e a perícia médica têm que ser rigorosos no que diz respeito a serem leais, a serem corretos. É isso que nós estamos dizendo. A nossa luta e a nossa conquista, porque éramos a única categoria com atestado de 1, 2 ou 3 dias que éramos penalizados. Nós éramos a única categoria, isso foi uma conquista nossa. Então nós não podemos de novo, e o governo não pode, neste momento, incorrer no mesmo erro, mais que isso, né? Acusar a nossa categoria de que está ficando doente de qualquer forma. Então, nós lutamos por isso, lutamos por uma saúde do trabalhador, temos projeto de lei em relação a isso, tudo. Então, não vamos cair nessa falácia do próprio governo, né? Então, não sei se a Valquíria tem mais alguma observação da resolução da maldade, a 113. Não, eu acho que, no geral, são esses os itens. Tem outros itens que foram alterados. Nós vamos fazer o pedido, agora vamos enviar o documento para a Secretaria de Estado da Educação, pedindo que eles sejam modificados, né, todas as vezes que sai uma resolução. Aqui na PP a gente sempre protocola um pedido na Secretaria, ou faz o pedido da Secretaria, que nós possamos debater
a resolução, ou a legislação, ou a orientação que vai ser, antes dela sair. Para que a gente possa evitar muitas dessas coisas que nós estamos enfrentando agora. Como isso não tem sido prática neste governo, então a gente recorre depois. Mesmo quando ela é publicada, a gente volta a recorrer. Tem vários itens aqui. Diga-se de passagem que nos 4 primeiros anos do governo, isso a gente, na força, conseguia debater. Agora, nesses últimos 2 anos, 3 anos, isso tem ficado inviável. A gente até tem várias reuniões lá, algumas com avanços, mas no que diz respeito a acesso à resolução, acesso à documentação, esse tem sido dificultado. Então, esse documento estará amanhã no nosso portal, o mesmo documento que vai ser protocolado na Secretaria estará amanhã no nosso portal para acesso a todos, porque tem vários itens que nós não entramos aqui, que também foram alterados, mas acho que o importante é acompanhar o portal da APP para que tenha acesso a todas as informações. A Cláudia Gonçalves está perguntando assim, a APP está concordando com isso? Não. Eu acho que já ficou bem claro, né, Cláudia, assim, para você, para todos nós. Primeiro, a gente tem a indignação. Segundo, a gente estuda tudo, olha efetivamente o jurídico e o político. Juridicamente, nós temos toda a certeza absoluta que é ilegal a resolução e os termos que o governo utiliza. Então, se a justiça ela for correta, se ela for de fato dentro da legalidade, vai embargar tudo isso. Mas nós temos a luta política e isso a APP está fazendo e estará fazendo durante esses dias. Está tudo no site da APP, o Luiz está pedindo aqui para a gente falar de novo, a resolução está lá, nós temos que travar muitas lutas pela frente. Quem tiver ainda dúvidas, para mandar no faleconosco@app.com.br ou através do site mesmo, ou no Fale Conosco, faleconosco@app.com.br. E para terminar, a gente tem a Assembleia. Nós temos Assembleia, nós tivemos Conselho Estadual da entidade na última sexta-feira, com representantes de todo o Estado, reafirmamos o calendário da Assembleia, nós teremos a Assembleia Estadual da entidade no dia 11 de fevereiro, antes do início do ano letivo, para nos organizar. Começar o ano letivo. Então, nós temos aí Assembleia dia 11 em Maringá, no Parque de Exposição, um espaço grande que comporta muitos trabalhadores e trabalhadoras, exatamente para que todos possam se organizar nas suas regiões. Procure a APP Sindicato da sua região. Todas elas estão orientadas e estão preparadas para trazer os ônibus para a Assembleia. Então, quantos quiserem, os sindicalizados, aqueles que não são sindicalizados ainda, que se possa se sindicalizar a APP. É a sua sindicalização que fortalece essa luta. Tudo isso aqui. Que paga o ônibus, que vai para a Assembleia. Que paga o advogado que vai entrar na justiça agora por essa resolução. Nós temos sido cobrados para ir às mídias, né? Tudo isso, nós, classe trabalhadora, nos sustentamos com a nossa mensalidade sindical, que é espontânea. Então, todos se organizem para que a gente possa se ver em Maringá na Assembleia Estadual da entidade. Mas antes disso, a APP está tomando todas as medidas. Gente, vamos tomar cuidado com as redes sociais, tomar cuidado com as falas do governo e nós vamos decidir tudo coletivamente, como sempre fizemos nessa entidade. Muita força, muita disposição para a luta e até breve. Estamos à disposição.